Olá pessoal, meu nome é Pedro, estamos iniciando mais um Não Apenas Histórias e o vídeo de hoje é o terceiro update do projeto Lendo Desventuras em Série. O terceiro livro, O Lago das Sanguessugas, ou The White Window no original, foi lançado nos anos 2000. E é neste livro que nós vamos conhecer o terceiro tutor dos órfãos Baudelaire. Mas antes, vamos dar uma olhadinha nas pistas que o autor deixou no A Sala dos Répteis. Na última imagem do livro é possível ler na camisa de um dos carregadores dos animais exóticos que o Dr. Montgomery tinha na sua Sala dos Répteis a palavra sanguessuga do lago. E a partir daí, com o título em português, é possível fazer uma ligação muito óbvia. Já na carta ao editor, a gente é apresentado à Gruta do P e ao restaurante Palhaço Ansioso. Nada de muito revelador, apenas umas pistas que deixam, tecnicamente, a série um pouco mais interativa. Na terceira parte da triste e desafortunada história dos órfãos Baudelaire, Violet, Klaus e Sunny estão no cais de Damocles, indo em direção a um pequeno precipício onde fica a casa da nova tutora deles, a tia Josephine. A casa para onde eles estão indo é muito estranha, ela realmente é bem peculiar, porque parece que a qualquer momento ela pode simplesmente despencar e cair dentro do lago lacrimoso, que é o lago que circunda essa cidade estranha onde os órfãos estão indo morar. E óbvio que essa visão toda torta da casa da tia Josephine não ajuda eles a criarem expectativas boas e sentirem-se protegidos, guarnecidos dentro dessa nova casa. Além disso, os órfãos não estão muito animados justamente por causa da morte do antigo tutor deles, o Dr. Montgomery, que morreu de uma forma muito complicada e muito triste. Por isso eles não estão confiantes, não estão animados e nem um pouco confortáveis com essa nova situação de estar novamente indo em direção a um novo tutor. Mas é claro que o autor e narrador do livro, Lemony Snicket, não pode parar a história por causa do temor das crianças, porque ele sempre nos lembra que o papel dele é contar a triste história dos órfãos Baudelaire. Por isso, logo nos primeiros capítulos, ele começa a falar um pouquinho sobre quem é a tia Josephine, e é um desses relatos que pra mim foi super engraçado, que eu quero ler pra vocês. Tia Josephine estava mostrando para ele sua nova casa, e a impressão que dava era de que tinha medo de tudo lá dentro, desde o capacho da entrada, no qual tia Josephine explicou alguém podia tropeçar e em seguida levar um tombo e quebrar o pescoço, até o sofá na sala de estar, que segundo ela, podia cair para trás e jogá-los no chão. Este é o telefone, disse tia Josephine, indicando com um gesto o telefone. É para ser usado somente em emergências, porque a pessoa que o usa corre o risco de ser eletrocutada. E foi a partir desse relato que eu percebi um pouco melhor o humor negro do autor, porque durante a leitura desse livro, diversas vezes, mesmo com todos os acontecimentos trágicos, eu achei muito cômico. O autor tem umas tiradas fantásticas, e nesse livro eu pude perceber melhor, e eu fiquei em diversos momentos rindo do que estava acontecendo. Não do que estava acontecendo, mas da forma que ele estava narrando alguns episódios, das analogias que ele fazia, que eram muito interessantes. E engraçadas, né? Bem, a tia Josephine, ela era muito medrosa, metódica, uma amante da gramática, e também uma pessoa muito difícil de se conviver. Isso também se deve ao fato que ela perdeu o seu marido para o lago lacrimoso, porque certo dia ele foi nadar e foi atacado pelas sanguessugas que habitam o lago e ela acabou ficando sem o seu marido, que era uma pessoa muito importante para ela. Parecia que ele era uma pessoa muito calorosa e que deixava ela muito confortável, porque tia Josephine era muito fria, medrosa, retraída, entende? E apesar da instabilidade física da casa, da insegurança e do medo que a tia Josephine deixava transpassar para os órfãos, eles conseguiam se sentir até um pouco protegidos junto dela. Um sentimento de proteção que durou muito pouco tempo, porque o Conde Olaf
volta à história, disfarçado de Capitão Chan, um galanteador fajuto que tira sorrisos da tia Josephine e que fez a história tomar um rumo completamente diferente daquele para qual ela se encaminhava. Bem, sobre a história era basicamente isso que eu queria comentar. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as alusões à cultura e à literatura que eu encontrei enquanto eu fazia umas pesquisas a respeito do Lago das Sanguessugas. A primeira delas pode ser vista bem no início do livro, no cais de Damocles. E esse Damocles, ele é uma figura lendária da mitologia grega e que é reconhecido por ter sempre uma espada sobre a sua cabeça. E no início do livro há uma figura dos órfãos no cais e sobre a cabeça deles há uma espada. E justamente por isso é possível fazer a ligação da mitologia grega com o cais. Outra coisa, na carta ao editor do livro A Sala dos Répteis existe um comentário sobre o café Kafka, que é uma alusão direta ao escritor Franz Kafka, autor de obras como A Metamorfose, O Castelo, O Processo, que são muito importantes para a literatura mundial. E é a partir disso que é possível perceber uma influência da literatura do Franz Kafka na tia Josephine. Há um conto do autor chamado Josephine, a Cantora e a Nação de Ratos, que, se comparado à tutora dos Baudelaire, é possível fazer uma ligação bem interessante. Justamente porque as obras do autor se remetiam à impotência do homem perante a ascendência das sociedades e do trabalho, que fazia com que eles vivessem em um estado de torpor e submissão, que era ocasionado por causa da consciência que eles tinham da vida. Então, dessa forma, a instabilidade física da casa da tia Josephine e os próprios traços da personalidade dela, principalmente o medo às pessoas e aos objetos, fortalecem essa ligação à literatura do Franz Kafka, que foi muito importante, que sempre se remeteu a esses tipos de personalidade e essas formas de impotência. E apesar do livro ter sido mais cômico para mim, isso não diminui o peso de alguns assuntos tratados dentro do livro. A morte é um tema recorrente ao Lago das Sanguessugas e também um possível suicídio é bem recorrente aqui. A tia Josephine, ela arma um suicídio para poder se livrar do Conde Olaf, e isso coloca os órfãos Baudelaire perante uma realidade muito chocante para eles, uma realidade que eles não conseguiam entender e interpretar muito bem. E esse foi um tema pertinente para mim porque me fez perceber que todos esses acontecimentos trágicos que os órfãos vivem fazem com que eles se tornem muito mais maduros e independentes. E é possível ver isso claramente com a Sunny. A Sunny nesse livro ela está muito mais independente. Ela toma atitudes muito mais por ela mesma para tentar resolver as coisas da forma dela, do melhor jeito possível. Então é realmente uma visão importante sobre também como as crianças são construídas socialmente. Porque muitas vezes as pessoas não querem que as crianças sofram, se machuquem, se frustrem. E a frustração, até certo ponto, ela faz parte do crescimento e da independência das pessoas. Acabar se frustrando no dia a dia faz normalmente com que as pessoas criem resiliência e saibam como se comportar perante situações adversas. E isso é um traço que se perde muito na ideia de colocar a criança numa cúpula e proteger ela demais, entende? Existe proteção necessária e existe proteção que é totalmente maléfica para o crescimento pessoal e emocional de uma criança. Então eu achei que esses temas colocados no livro são interessantes para o desenvolvimento das crianças e também, aqui no caso, dos órfãos Baudelaire. E agora, como chegamos no final do vídeo, eu quero compartilhar com vocês a minha citação favorita do Lago das Sanguessugas. Ela está no final da página 70 e começa assim: vocês provavelmente já ouviram falar da Dioneia, uma planta carnívora que cresce nos trópicos. O alto dessa planta tem a forma de uma boca aberta, em cujos cantos há espinhos que lembram dentes. Quando uma mosca, atraída pelo perfume da flor, pousa na Dioneia, a boca da planta começa a se fechar, prendendo a mosca. A mosca, aterrorizada, zumbi agitando-se dentro da boca fechada da planta, mas não há nada que possa fazer, e aos poucos, lentamente, a planta acaba com a presa. Quando a escuridão da casa se abateu sobre eles, os jovens Baudelaire se sentiram como uma mosca nessa situação. Era como se o incêndio catastrófico que tirara a vida de seus pais houvesse sido o começo de uma armadilha e eles nem sequer tivessem se dado conta disso. Zumbiram de um lugar para outro,
da casa do Conde Olaf na cidade, para a casa do tio Monte no campo e agora na casa de tia Josefine com a vista para o lago. Mas sua infelicidade ia envolvendo-os, apertando-os cada vez mais, e os três irmãos tinham a impressão de que essa infelicidade não demoraria muito a acabar com eles. Pois muito bem, eu gostei tanto desse trecho justamente por causa da analogia que o autor faz. As analogias que ele tem durante o livro são lindas e são muito bem feitas. Não é uma coisa disparatada e sem nexo, sem conexão nenhuma. As que ele consegue construir são muito, até digamos assim, infantis, mas que conseguem tocar qualquer leitor e conseguem passar justamente a mensagem que ele quer. E essa foi uma delas. Eu fiquei bem emocionado quando eu li e também eu gostei muito quando eu li essa analogia. E agora eu quero pedir para vocês deixarem aqui nos comentários os trechos favoritos de vocês. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, de dar um joinha no vídeo e de me deixar seus comentários aqui embaixo. Eu espero que vocês continuem acompanhando o projeto Lendo Desventuras em Série. Além disso, eu espero que vocês me sigam nas minhas redes sociais e até a próxima. Tchau!